Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando a gente começou a acompanhar mais o Poder Judiciário, ele ficou mais relevante que a decisão do país não era mais pela economia, era pelo Judiciário. E eu fiquei muito assustado com a forma como se criam as competências no setor judiciário. Fulano é um brilhante constitucionalista, Beltrano é um brilhante constitucionalista. Quando eu comecei a ler as coisas do Lênio, e também algumas coisas de juristas italianos, argentinos, você vê que o grande constitucionalista tem que ter uma visão integrada do país, uma visão ampla. E uma coisa que assustou muito, Lênio, foi a maneira como o Supremo foi alterando as suas sentenças, as suas interpretações ao sabor das pressões aí. Por exemplo, eu conversei com um ministro uma época, o ministro dos bons lá. Ele falava, não podemos fazer nada agora porque o Sérgio Moro está fazendo tudo direitinho. Depois a gente descobre que desde 2012, 13, aí o Moro já tinha sido, inclusive, repreendido pelo Supremo por conta dos abusos. O que acontece com o direito? Não é mais que com o direito, com o Supremo e com a interpretação da justiça aí, que fica refém da primeira onda que surge. Porque o risco que você tem agora, jornalismo também, o que você tem de hoje de anti-lavajatista, que era lavajatista dos corações, se amanhã voltar algo similar. O que acontece com os princípios do país? Você não tem âncoras aí para o país girar em torno de princípios? Pois é. Prazer estar aqui na CIF contigo, com o Cacai. De fato, a primeira questão que o Cacai levanta muito bem, a importância que teve a luta, né, da presunção da inocência na própria soltura do Lula. É sempre bom registrar isso para que não se criem lendas urbanas, né, Cacai, sobre a questão de um habeas corpus e tal. Não, que o juiz soltou dias depois que saiu o veredicto da presunção da inocência, que foi a grande luta por princípio, né? Aí vem a questão da pergunta do Nassif, e saber, nesse sentido, se o sistema de justiça aprendeu. Na verdade, o viuvismo lavajatístico ainda está muito forte, porque o Lava Jato é uma ideia não morre, é uma espécie de ideologia, e o produto final da Lava Jato foi o 8 de janeiro. Não existiria Bolsonaro, não existiria essa extrema-direita que existe hoje se não tivesse sido amaldiçoada a política, se não tivesse havido o ultrapassamento da fronteira, né, da política para a antipolítica, que se transforma numa nova política, que é o outsider. Nenhuma dessas pessoas picaretas que se elegeram na política, que entram como outsiders, nenhuma dessas pessoas se elegeria inspetor de quarteirão, mas eles caíram. Por exemplo, a moça que já nem está mais na política agora, ela ficou fora, né? A Joyce, por exemplo, a Joyce era uma influencer. O que é um influencer? Eu dizia agora nós passeávamos, eu e o Rosane, e eu abria o sinal e uma pessoa sai na frente com o sinal fechado e todos a seguem, e quase que atropelaram a metade. O influencer é o sujeito que corre na frente, puxando as pessoas, e as pessoas não sabem por que estão indo. E essas pessoas acabam se elegendo. Então, veja, Joyce, todas essas pessoas entraram na política e terminaram com a política, porque o que está aí, o que venceu foi a antipolítica com o bolsonarismo e virou claro que só podia dar numa tentativa de golpe de Estado. O resultado da antipolítica é exatamente a ditadura, então só podia dar nisso. E claro, e veja, por exemplo, que o fundão da classe está presente até mesmo na redação do discurso e das minutas do golpe, né? Quer dizer, dentro das 4 linhas, as características do Bolsonaro, etc. Então, a questão é saber se nós aprendemos alguma coisa, se as instituições aprenderam alguma coisa, se nesses
10 anos, nós conseguimos ouvir a professora História. A História é uma grande professora, mas o fundão nunca ouve a história. Ela não ouve bem o que a história quer dizer. A ave de Minerva, né, essa que só levanta voo ao entardecer, pouca gente consegue compreender, inclusive gente muito importante. Veja como o próprio Supremo, num primeiro momento, ele deixou-se mimetizar pela Lava Jato e, num segundo momento, se deu conta, e darwinianamente, ela se deu conta de que ela seria engolfada, ela seria fagocitada, o Supremo seria fagocitado pela Lava Jato. E aí o que acontece? Se dão conta, voltam atrás, e aí vem uma espécie de backlash, né? O rebote que o Supremo dá quase tardiamente, e aí surge, no meio disso tudo, né? E veja, é tão dramática essa história brasileira que o Ministério Público, Cacai, hoje, quando se discute, mas por que o Alexandre de Moraes tem toda essa competência? Por que ele é o relator? Por que tudo cai no Supremo, etc.? Bom, quem não consegue ler o que está lá atrás não vai explicar o que está lá na frente, nem explicar o que está aqui hoje. Por exemplo, lá atrás, há alguns anos, quando o Supremo começou a ser atacado, o Ministério Público, com a Raquel Dodge, então, não defendeu o Supremo. O que o Supremo fez? Buscou lá do regimento interno aquilo que, nos países democráticos, se chama, né, a questão do contempt of court, mais ou menos. Ou seja, a Suprema Corte, ou as cortes se defendem elas mesmas quando são atacados na medida que ninguém as defende. O regimento interno do Supremo, que o Toffoli, então, instaura, coloca Alexandre de Moraes de relator. É sempre bom dizer por que isto é assim e por que isto é assado. Então, as pessoas dizem, a ditadura do Supremo. Que é isso? O Supremo ajuda a salvar a democracia, mas só fez isso porque ele, de algum modo, foi instado a isto, fez o grande inquérito, onde tudo hoje está pendurado, não há como fazer diferente. O Supremo, naquele momento, por 9-1, disse é constitucional e, portanto, a partir daí, causa finita. Nada mais pode ser discutido sobre isso, porque a constitucionalidade do inquérito e todos os demais está sacramentada. As pessoas olham aquilo e acham que é supercompetência. As pessoas não sabem de onde veio tudo isso e por que, graças a isso, se salvou a própria democracia. Então, há que se ver bem que, quando se tem uma coisa chamada Constituição, e a Constituição diz que quem guarda a Constituição é o Supremo. Se o Supremo é atacado e, no ataque, ele sucumbe, não tem mais Constituição, não tem mais democracia. Logo, com isso, sistemicamente, o Supremo Tribunal acaba assumindo esse protagonismo que a história, de algum modo, lhe deu mesmo sem pedir. E agora estamos com tudo isso. Resta saber, 1, se o próprio Supremo aprendeu bem. 2, se as demais instâncias do Supremo, da Justiça aprenderam bem. Se o Ministério Público sacou aquilo que ele ajudou a fazer. Se ele tem hoje a percepção histórica do seu papel para saber, Cacá, e o que ele deve fazer agora com relação aos golpistas, todos os demais que confluíram para o ato golpista. E, só para encerrar essa parte, eu fui promotor 29 anos, procurador e promotor. O sonho de todo promotor de justiça nasce, Cacá, e o Cacá sabe bem demais isso, é pegar um inquérito, uma investigação, e ali ter uma confissão, uma denúncia de alguém com a patente de general, dizendo: fulano quis dar o golpe. Que é uma coisa
mais fantástica para um promotor pegar para fazer uma denúncia no dia tal, há tantos dias, naqueles dias, reunidos na sala tal, com a presença de Sua Excelência e com a presença de fulano e tal, o presidente da República, ora denunciado, está prontinha a denúncia. Nenhum promotor sonha com algo mais fácil de fazer, Nassif, do que uma denúncia com uma testemunha que foi o comandante do exército de um país de 220 milhões de habitantes, e o comandante diz, ele quis dar o golpe. Bingo. O que mais precisa? Porque nós não podemos esquecer, desculpando mudar um pouco o tom da pergunta, que nós temos pouco tempo, Nassif, e acho que esse momento é grave, nós não podemos esquecer, dentro daquilo que o Leandro estava dizendo, que nós tivemos um momento em que o fascismo assumiu, desestruturando todas as conquistas humanitárias de todos os ministérios. Nós participamos da transição do governo Lula, é incrível, todos, saúde, educação, cultura, tudo. O bolsonarismo extinguiu os direitos, não é direito que o Lula conseguiu, não, que vem de outros países, de outras civilizações e tal. E aí, nós não podemos esquecer que foi naquele momento em que o fascismo se instalou no país e que tinha planos, se tivesse ganhado a reeleição, provavelmente nós não estaríamos aqui, ou se tivesse conseguido dar o golpe. E aí, o que eles conseguiram? Eles conseguiram um Congresso acuado ou cooptado. Boa parte do Congresso não estava cooptado. Nós tivemos um Congresso absolutamente covarde, a grande maioria. E quem sustentou a institucionalidade e meteu o pé na porta foi o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Eleitoral. Foi o Poder Judiciário. Eu costumo dizer, Lênin e Nassif, que, assim, eu durante anos, a coisa que eu mais gostava era criticar o Judiciário. Um poder patrimonialista, racista, misógino, tudo que você pode imaginar. E, de repente, já há algum tempo, estou doido para voltar a criticar, de repente nós somos obrigados a fazer uma defesa ardorosa, porque foi quem manteve a institucionalidade no país. Sim. Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu aqui quero fazer uma reflexão, viu, Lênin? Nós não chegamos a falar sobre isso. Esse inquérito, como você bem disse, está maduro. Está na hora de relatar e apresentar a denúncia. No máximo, até escrevi sobre isso essa semana, no máximo mais uma operação contra os políticos, porque vem sendo feito de forma sistemática. Chegou nos financiadores, chegou nos policiais. Quem poderia imaginar que nós teríamos uma operação contra 4 coronéis da ativa com prisões, contra 4 generais fortíssimos? Quem poderia imaginar que, em função dessa operação, nós tivéssemos... no dia 23 de setembro, eu escrevi um artigo que eu fiquei perplexo, eu tinha informação, mas nunca tinha lido, que o comandante da época, o Freire Gomes, teria dito para o Bolsonaro, se você continuar, eu sou obrigado a te prender. Agora o almirante da Marinha vem confirmar esse fato. Quer dizer, está tudo posto. Está tudo posto. Nós não podemos mais continuar indefinidamente esse inquérito. Fez o trabalho que tinha que fazer. Fez um belíssimo trabalho. A Polícia Federal está fazendo um trabalho técnico admirável, mas chega uma hora que a narrativa passa a ser dele. Ele, atrevidamente, o presidente da República e seu séquito ali, seu bando, começa a correr o Brasil para se fortalecer. Então, o inquérito tem que ser técnico, mas também tem que ter inteligência estratégica. É isso, no máximo, mais uma operação contra os políticos, para não dizer que estão sendo privilegiados. Uma operação que deve estar madura contra os políticos e após a denúncia. E eu confio, Lênin, certamente virá uma denúncia. Eu vou te dizer porque da minha confiança. Porque o doutor Paulo Gonet tinha tomado posse na Procuradoria há apenas 4 dias, quando recebeu esse material da Polícia Federal. E ele, em 4 dias, formou opinião e concordou com a busca e apreensão, com as prisões de generais, de coronéis. Ou seja, ali ele falou, naquele momento, para mim, não tem nada pessoal, apenas o Ministério Público está à disposição da nação, à disposição do Poder Judiciário. Então, eu acredito, as pessoas que não têm formação jurídica, o Poder Judiciário é um poder inerte. É necessário que o Ministério Público apresente a denúncia. Mas eu acho que está maduro, como o Lênin disse, talvez mais uma, no máximo mais uma operação, e em seguida nós temos que levar essas questões em forma de uma denúncia. A denúncia é a peça formal que, se recebida, dá início ao processo penal, contra o presidente da República e contra todo o seu séquito.
Falta ainda uma peça aí, depois a gente discute no outro momento, que é a questão Marielle também. E aí, Lênio? Eu penso que nem precisaria, dá para se admitir mais uma operação e tal, mas eu acho que os elementos de prova para a denúncia contra o Bolsonaro, alguns generais e toda essa gente que estava no staff golpista, tem que se fazer logo, porque é ruim, o Cacai levanta bem, a construção da narrativa correndo pelo Brasil, etc., dá a impressão, né, que o sistema está olhando, né, as coisas acontecerem sem reagir. Claro que o sistema está trabalhando, o sistema de justiça, a Polícia Federal fazendo um trabalho técnico magnífico, às vezes até surpreendente, e o Ministério Público se dando conta, como disse, como essa questão aí do Gonê, do PGR, se dando conta, né, de toda a gravidade disso logo depois que ele assume, está na hora de fazer a denúncia e até para destensionar. Eu penso que a denúncia vai fazer bem para a democracia, porque vai colocar uma marca no sentido de que um ex-presidente é denunciado por tentativa de golpe de Estado. Isso não é pouca coisa, isso causa um aspecto simbólico, porque a democracia também funciona pelo seu aspecto simbólico. Todas o Cornélio Castoriadis tem um livro que é A Instituição Imaginária da Sociedade, e ele diz assim: o gesto do carrasco ao cortar a cabeça de alguém é real por excelência, mas ele é simbólico na sua essência. Por isso que as decapitações são feitas em praça pública, pelo seu aspecto simbólico. Eram feitas pelo seu aspecto simbólico. Então, o simbólico da religião, o simbólico das ritualísticas, nós fazemos rituais e simbolismos quando amamos, quando morremos, quando fazemos qualquer coisa, sempre tem o simbólico. Precisa urgentemente de se colocar a denúncia e o Supremo recebê-la imediatamente. Podem vir outras coisas, isso não prejudica, porque podem ser feitas denúncias à látere de outras pessoas. Vai fazer muito bem para o Brasil isto.